Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz, eu vou ser PED da disciplina nesse semestre, vou estar aí junto com a professora André e com a professora Vanilde, ministrando algumas aulas e auxiliando elas no que for preciso. A disciplina em questão é FA 520, História e Desenvolvimento da Agricultura Brasileira, e o módulo que eu vou trazer para vocês hoje são as fases da evolução agrária. Como eu acredito que logo vocês vão se tornar engenheiros agrícolas, né, vocês têm como um dos deveres saber como surge esse meio que gera a profissão e a área de estudo de vocês. Passando para a primeira chapa. Então, aqui a gente vai começar bem do comecinho, né? Onde surgiu a agricultura. Vários estudiosos, eles preconizam que a agricultura surgiu em vários lugares do mundo ao mesmo tempo, né? Porque as datas acabam batendo. Mas a teoria mais aceita dentro desses estudiosos é que a agricultura ela vai surgir na região do Levante, que é essa região aqui marcada no mapa em azul escuro, que eu estou circulando de vermelho para vocês aqui, mais ou menos por volta de 10 a 12 mil anos, pelas sociedades que habitaram o que a gente conhece pela Mesopotâmia. Esse surgimento da agricultura na região do Levante, que vai compreender Síria, Jordânia, Palestina, Iraque, um pedacinho da Turquia, ela vai trazer as bases para a formação da sociedade como a gente conhece. Então, a origem da agricultura vai estar muito atrelada à origem da sociedade como a gente conhece atualmente. Agora que a gente já se situou mais ou menos onde a agricultura surge, né, naquela região que eu mostrei anteriormente no mapa, vamos trazer um panorama agora de como foi descoberta, né, a agricultura. E para crucial a agricultura, né, descobrir o ciclo de como funciona a semente. Isso é acreditado à participação feminina, né, as mulheres ali que tinham, geralmente na época das aglomerações de populações humanas mais primitivas, uma presença maior na onde essas populações se aglomeravam, onde elas viviam, né, e elas permaneciam fazendo alguns serviços de coleta. Então, elas tiveram a capacidade de observar que um grão surgido de uma planta gerava uma planta semelhante, que produzia mais grãos e assim sucessivamente. A gente vai ter as primeiras datações de domesticações de plantas ali na Mesopotâmia, na região do Levante, que é onde eu contei para você, entre os rios Tigre e Eufrates, com a domesticação de algumas cepas de trigo, alguns milhetos, alguns grãos desse tipo, por volta de 9.000 a.C. Só que acredita-se ali o Vale do Rio de Jordão, né, ser a origem das primeiras formas racionais de posicionamento de plantas e de real aspecto de agricultura, né, 11.300 a.C. Por isso que a gente coloca entre 10 e 12 mil. Trazendo um panorama, né, de que essa agricultura surgida na Mesopotâmia, no Vale do Rio Jordão, ela vai se expandir ali pela Europa depois, por partes da Ásia, mais posteriormente, né, e depois ela vai também se expandir para a África e vai ser disseminada, né, essa concepção das sementes e essas culturas como os grãos, que a gente tem presentemente na nossa dieta, como o trigo, né, e a gente vai ter também panoramas de surgimento de domesticação de plantas em outras regiões do planeta. No caso, eu coloco aqui que nas civilizações anteriores às maias, incas e astecas, eles cultivavam um tipo de protomilho há 9.000 anos antes de Cristo. Coloco como protomilho porque ele era muito mais próximo ao teozinto, né? Para alguns que podem não estar por dentro, né? O milho ele surge da seleção artificial de uma planta chamada teozinto, essa é a teoria mais aceita. E esse teocinto, ao longo do tempo, sendo selecionado por essas populações pré-maias, incas e astecas, vai se tornando milho ali por volta de 5.500 a.C., mas eles já domesticavam essa planta como uma forma de produção de grãos há 9.000 anos antes de Cristo. Depois a gente vai ter a domesticação da batata e das raízes ali na região andina, e depois dos tubérculos na região amazônica, e a gente vai ter também a domesticação da cultura do girassol há mais ou menos 5.000 anos antes de Cristo, ali na região da América do Norte e uma parte da América Central. Puxando um pouco para a Ásia agora, né? Por isso que a gente fala que surge separadamente várias regiões, porque é óbvio que essas populações naquela época nas Américas não tinham contato com essas populações dessa região do Oriente Médio. E também o arroz acabou sendo domesticado na China, né? Então meio que vão sendo domesticadas essas plantas em várias regiões e em algum ponto da história do mundo elas vão confluir e aí outras civilizações vão ter contato com essas culturas já domesticadas. Os chineses, os antigos povos que deram origem aos povos que habitam a China, eles descobriram o arroz há 6.200 anos de Cristo e como fazer um ciclo produtivo dessa cultura. Situados todos geograficamente e agora também situados contando quais culturas foram as primeiras, né, a serem domesticadas, e depois isso vai se especificando ao longo do tempo, eles vão percebendo que essa dinâmica se repete em várias plantas que possuem semente, vão conseguindo dominar diversas culturas, e vão surgir os primeiros sistemas produtivos que são baseados nas técnicas que eles tinham ao tempo.
Uma das formas ancestrais de agricultura, né, que eu coloco nesse slide, é derrubada e queimada. A derrubada e queimada ela vai ser uma forma antiga, mas ao mesmo tempo ela está presente nos dias atuais. Antiga porque ela surge há muitos milênios em regiões de florestas, mas ao mesmo tempo ela continua presente na cultura de algumas pequenas populações que estão dentro do espectro das populações tradicionais, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, caiçaras. Em algumas regiões eles fazem esse tipo de manejo e eles têm um certo preceito legal para poder fazer esse manejo. Ele vai consistir primeiro da utilização dessas primeiras ferramentas, no caso antigo, e das novas ferramentas atualmente, né, para derrubar as árvores de maior porte. Essa madeira poderia ser usada como lenha ou para outras finalidades, como construção e etc., finalidades diversas. Os resíduos, né, os galhos pequenos, as folhas, eram deixados ali junto com aquela vegetação rasteira que tem debaixo dessa parte de mata, junto com essas plantas de médio porte que eles não tinham muito interesse. Aí eles usavam uma queima controlada para, dessa forma, eliminar esses resíduos para conseguirem acessar aquele solo e, sem saber, mas com alguma noção de que isso já ocorria, para promover o aumento da fertilidade a partir da cinza que era proveniente dessa queima. A gente vai ter aí uma agricultura que ela não vai se valer ainda de ferramentas, então a gente já tem ferramentas para a derrubada dessas árvores, mas a agricultura, como ainda é muito incipiente, ela ainda não tem ferramentas próprias. Então o plantio ele é feito a lanço, que também não se tinha essa noção de zoneamento, de espaçamento, de profundidade de semente, etc. E a cobertura é realizada com os pés, denotando também essa ausência de ferramentas. Como a queima ela causa uma exaustão muito rápida do solo, a gente vai ter essas populações fazendo esse tipo de agricultura de forma itinerante. Então, por volta de 2, 3, 4 anos, elas já abandonam essa área, deixam essa área fazer uma regeneração natural e migram para uma área distante ali que elas acreditam ter uma condição melhor ou por alguma convicção cultural religiosa e reiniciam esse processo. A gente tem um exemplo atual disso, que eu comentei das populações tradicionais, com o ciclo da coivara. Como vocês podem observar aí na imagem, primeiro vai ser escolhida a área, vão ser cortadas as madeiras que podem ser usadas e os resíduos delas vão ser queimados. Vai ser feito o plantio, depois a colheita e a utilização disso por 3 anos, depois migra-se para uma próxima área. Vamos ter aqui também formas de plantação baseadas em sistemas agrários hidráulicos, que vão ser tão antigas quanto a derrubada e queimada, no caso, nessas primeiras populações ali da Mesopotâmia, que é acreditada o início da agricultura, elas se utilizavam desse sistema que a gente pode ver nessa imagem aqui que eu acabei de circular. Esse sistema deles, ele consistia do desvio de partes, né, a abertura de braços ali na beira dos rios para a formação de canais, para tornar terrenos que eles julgavam férteis, mas que tinham características muito áridas, em terrenos com condições para receber plantio de grãos, por exemplo. A gente vai ter também lá nas regiões que tem cultura risícola, né, cultura de produção do arroz lá para a Ásia, que eles também realizavam alguns tipos de desvios de rios para fazer inundações controladas para criar brejos artificiais para a plantação do arroz, que é a base da alimentação deles. A gente consegue ter que a agricultura por sistemas hidráulicos ela vem para propiciar a cultura do arroz por um lado e para o outro para tornar regiões áridas potencialmente agricultáveis. A gente vai ter esse tipo de agricultura sendo realizada por muitos milênios, inclusive na Mesopotâmia, a gente vai entrar na questão da monocultura depois. Na Mesopotâmia eles tiveram crises alimentares exatamente porque começaram a praticar monocultura nesse sistema e acabaram salinizando os seus solos, então eles acabaram tendo que mudar e as sociedades acabaram se fragmentando. Enfim, também vamos ter sistemas agrários que dependem de infraestruturas hidráulicas ali pela região da América Inca, né? Eles faziam transposição de água por longas distâncias para conseguirem levar água para os lugares no quais eles realizavam agricultura e se utilizavam muito bem da pressão da água, né? Eles conseguiam ter essa noção de que a água teria um aumento de pressão conforme o caimento, né, do sistema, então eles conseguiram fazer sistemas de aquedutos e transposição de água por dentro de montanhas, que é se utilizar da pressão da água para disponibilizar água, inclusive para os habitantes de forma abundante, uma coisa que na Europa só aconteceu muitos milênios depois, os incas já faziam ali antes de Cristo, e demonstra também uma forma, agora fazendo uma transição para o próximo assunto que eu vou trazer no slide seguinte, de que os incas já conseguiram algum tipo de agricultura permanente,
quando eles criam um sistema econômico não monetário, né, de trazer o guano do litoral do que é conhecido como Peru para os Andes, para poder fazer o cultivo das culturas de altitude, como a batata, como a coca, e também a cultura do milho. Eles já começam ali a criar sistemas permanentes. Os mesopotâmicos, que faziam aquele sistema de canal que eu mostrei anteriormente, eles não conseguiam ter uma permanência grande, muito pela salinização dos solos promovida pela água da região. Os incas já tiveram eles já conseguiram trazer essa questão da permanência da agricultura nos lugares, porque já faziam terraceamento para evitar erosão. Tinha uma série de práticas de adubação orgânica, de concílio com a pecuária, que propiciam uma permanência maior da agricultura. Nos arrozais, eles tinham uma permanência interessante, a ponto de que até hoje em dia existem arrozais muito antigos, arrozais milenares que produzem até hoje, mas também porque eles tinham técnicas de adubação orgânica que renovavam a fertilidade desses solos, conciliavam a produção de piscicultura e etc. A gente vai passando para o próximo assunto, que no caso vão ser as agriculturas permanentes, que eu já trouxe um panorama ali do que seria isso aqui para a América do Sul, na América Central. Mas as primeiras práticas permanentes que a gente vai ter ali naquela massa da Eurásia, ali, da África, vão ser no sistema de pousio de 2 faixas. Depois a gente vai ter um incremento disso para uma transição para o sistema de rotação trienal, e depois, finalmente, assim, atingindo o ápice dessa construção, a rotação de culturas, que vamos ver os benefícios depois. E, como eu disse anteriormente, alguns modelos hidráulicos citados anteriormente vão se perpetuar até hoje, né? Inclusive a Coivara, ela permanece até hoje, mas de forma incipiente. Mas se a gente for ver os arrozais da China, por exemplo, a produção acaba mudando muito pouco a sua forma, mas ela vai se tecnificando e vai se mecanizando ao longo do tempo. O pouso de 2 faixas, né, ele vai trazer características interessantes, como a utilização dos primeiros arados primitivos, né, troncos de árvores derrubadas que eles julgavam ter um formato favorável para sulcar o solo, sulcavam eles mesmos puxando, né, os arados, ou em algumas regiões que já tinham domesticação animal de uma forma mais interessante, já tiveram essa visão, né, começaram a se utilizar da tração animal. Isso já há muitos milênios, né, um pouco depois dessas agriculturas que já são consideradas itinerantes, lá por volta de 2, 3 mil anos eles já estão, antes de Cristo, eles já estão realizando esse tipo de manejo. E em algumas regiões, o pousinho em 2 faixas às vezes se vale do fogo para a limpeza inicial da área. E para explicar o que é, né, em si o pousinho em 2 faixas, já que eu trouxe essas características que são parte, né, formante dele, o pousinho em 2 faixas ele vai consistir na divisão da área em 2 parcelas. Metade você produz a cultura de grãos ou a cultura alimentícia, e outra metade você vai deixar essa terra descansando para que ela tenha uma regeneração, e daí depois de um ciclo de 2, 3, 4 anos de plantio, você troca essas áreas. A hora que uma área começa a se esgotar, ela se torna pousio, e a área que está descansada se torna a área de faixa agricultável. Vamos ter aí com o pouso de 2 faixas, né, uma forma de se manter em tese a fertilidade ao longo do tempo, mas de uma forma pouco eficiente e com uma variedade pequena ainda de culturas, o que acaba limitando a cultura alimentar dessas primeiras populações que se utilizavam dele. A gente vai ter como incremento disso a adição de mais uma faixa conforme a necessidade e conforme a mentalidade dessas populações foi se transformando. A primeira faixa, no caso, seria da mesma forma, plantação de trigo. Vamos supor que aí nesse ano, essa segunda faixa é o pousio, da mesma forma que o outro. Só que nessa forma de cultivo trienal, você adiciona uma faixa que ela vai poder ser ou de uma planta que hoje a gente denomina de adubo verde, né, que vai trazer uma característica legal de solo para a próxima cultura que vai ser subsequente. Vai ter também a função ou de alimentação animal, essa faixa, ou da produção de um grão considerado menos nobre, um grão que não se utiliza para fazer o pão, ou que não é o arroz, ou que não se utiliza dessa base alimentar inicial. A gente vai ter um exemplo forte disso na Roma Antiga, na qual eles tinham... existem divergências de tradução, mas o que vai convergir de conceito vai ser que eles colocavam esse cultivo em 3 faixas, como um para grão, um para ração, um para descanso. Então, num ano se produz um grão alimentício numa parcela, na outra parcela o grão para raçoamento animal, e depois uma parcela de pousio, e essas parcelas vão se alternando, de forma que a parcela descansa pelo menos um ano antes dela ter o plantio, e ela fica pelo menos 2 anos sem ter a mesma repetição de cultura. Então isso já vai trazer
uma condição de fertilidade mais interessante ao longo dos tempos, né? Com o mais passar dos anos, ali mais ou menos pela época medieval, por volta do ano já nesse momento cronológico que eu vou contar para vocês depois de Cristo, né, lá para 1800, 500, 1200 depois de Cristo, a gente vai ter a incrementação desse sistema de três faixas com o acréscimo de mais culturas dentro dessa rotação. Então aqui eu vou trazer o exemplo para vocês do Norfolk, mas existiam outras formas de rotação que admitiam mais culturas dentro do planejamento. A gente vai ter isso como um marco muito importante para a agricultura, porque isso realmente vai garantir uma fertilidade maior e uma produção mais variada de alimentos. Isso vai trazer um incremento não só na qualidade de vida, mas na capacidade de produção. Então, em alguns estilos de rotação, isso vai melhorar as características de fertilidade original do solo. A gente vai ter uma menor dependência por consequência disso, né? Porque se você produz a maioria dos produtos que você consome, você não está à mercê de quem vende os produtos que você, no caso, não teria, né? Porque você está produzindo, ou não está produzindo, né? Você teria uma maior autonomia de decisão, porque você produz o seu próprio alimento e aí você produz a variedade, então você não precisa acessar isso por forma de mercados. Você vai ter uma melhor exploração dos potenciais produtivos, porque antes você achava que quanto mais você produzia da mesma coisa de uma vez seria melhor, mas ao longo do tempo isso foi se provando degradante para o solo, né? E a gente vai ter aí o exemplo da rotação Norfolk, que ela vai admitir a utilização de 2 grãos, conciliados com uma cultura que em tese seria para a regeneração do solo, que é esse trevo, e o nabo, que é uma planta alimentícia, mas também ela tem uma função de quebrar algumas camadas do solo, de incrementar a fertilidade, de melhorar a aeração e etc. Então a gente vai ter a cevada ou o trigo como cultura inicial, depois essa cultura do trevo, depois essa cultura do nabo e por último a cultura do centeio e recomeça depois no próximo ano com a troca das parcelas do que foi produzido no ano anterior. Calma, pessoal, eu não perdi a linha do que a gente estava falando, vou sair um pouco da agricultura agora, mas esses eventos que eu vou apresentar para vocês, eles vão ter um papel crucial em como a agricultura vai se modificar até chegar no que a gente tem hoje com modelos monoculturais, mais extensivos, com emprego de insumos externos, etc. A gente vai ter no século XIX 3 eventos que vão marcar, né, 2 eventos e um autor que vão marcar uma mudança dessa forma de se ver a agricultura. Primeiro vai ser a primeira revolução industrial, vai trazer as máquinas a vapor, então já vão começar as primeiras tentativas de desenvolver alguma coisa voltada tanto para a guerra, né, primeiramente, para as guerras que vão se suceder ali, como forma de meio de transporte, enfim, que depois vão ser aplicadas como tecnologias de mecanização na agricultura. Vamos ter também nessa época a síntese de produtos como os corantes, né? Que parece uma coisa que não tem nada a ver com a agricultura, mas isso vai criar o capital para a indústria química crescer, para ela surgir, para ela crescer e para ela adquirir o poder que ela tem, a ponto dela também querer e ver uma oportunidade na agricultura. Vão surgir autores como o Justus von Liebig, que é um cara que vai trazer a questão da fertilização química como uma forma de manter e regenerar a fertilidade dos solos, que depois vão ter suas controvérsias, né? O Liebig também comete alguns erros ali no começo, porque ainda é um estudo muito incipiente, mas depois outros autores vão pegar essa linha do Liebig e vão começar a escrever sobre a adubação química e subsequentemente com o passar dos anos vão começar também a entrar para a área do controle químico de pragas, né, a utilização dos agrotóxicos. A gente vai ter ali demarcado no século XIX como evento importante também a Guerra de Secessão, porque ela vai mexer com algumas dinâmicas de produção, vai reverter um pouco esse processo de transição para o modelo extensivo que a gente tem hoje, e depois vai também ser uma forma de fortalecimento dele, né, a partir da mudança do mercado mundial do algodão, que a gente vai entrar mais aprofundadamente em outros slides. No século XX a gente vai ter, ali para o comecinho, se não me engano, 1904, 1908, o Fritz Haber, o alemão, né, Fritz Haber, ele vai sintetizar pela primeira vez amônia em laboratório, e depois, lá por volta de 1912, o Bosch ele vai conseguir pegar essa reação que o Fritz fez de síntese da amônia e vai conseguir transformá-la num processo industrial. Então isso vai acabar dando um boom na produção de compostos nitrogenados, que são compostos em tese que têm uma perda mais facilitada, né, quando você vai fazer um manejo
de desestruturação do solo com aração e subsolação, quando você vai deixar esse solo exposto sem cobertura orgânica, né? Que foi o ápice do modelo que a gente vê como mais presente até hoje. E esses compostos nitrogenados sendo produzidos em massa, as empresas químicas começam a entrar com uma fatia cada vez maior na agricultura. Depois a gente vai ter a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que são precursores na criação dos organofosforados, né? Os organofosforados e alguns organoclorados, eles foram criados nessa época para ser utilizados primeiramente na Primeira Guerra como armas químicas, né, contra os outros soldados rivais, pelos alemães, e depois os franceses entraram nessa onda, os ingleses entraram nessa onda, os russos, todas essas nações que participaram da Primeira Guerra Mundial começaram a produzir esses compostos que foram usados depois como pesticidas, né, e como praguicidas, como uma forma de matar pessoas mesmo, e na Segunda Guerra Mundial também, né, se não me engano, o Zyklon D que os nazistas usavam para exterminar os judeus nos campos de concentrações, ele era um organofosforado muito potente que depois foi transposto para a agricultura com o fim da Segunda Guerra Mundial e a tentativa de reaproveitar esses excedentes da guerra. Uma coisa importante que a gente vai ter ali no século XX, no comecinho do século XX, no finalzinho do século XIX, né, que vai convergir essas duas épocas, é uma mudança de visão da agricultura. Ela vai parar de ser vista por esses agricultores como um modo de vida e ela vai começar a ser vista como um negócio rentável. Então isso vai mudar várias dinâmicas que vão favorecer a mudança dos sistemas de produção que a gente vai ver ao longo do tempo. A Europa, como uma região do mundo composta por diversos países, ela teve uma participação grande na expansão do seu modelo agrícola europeu e também depois na consolidação do modelo euro-americano, que a gente vai ver depois, que é o que preconiza esse modelo utilizado pelo agronegócio atualmente, porque os europeus eles acabaram invadindo e conquistando e colonizando outras regiões do planeta, então eles transpuseram para algumas regiões nas quais eles visavam habitar esse modelo europeu, e depois no próximo slide eu dou um insight melhor sobre como surgiu esse modelo americano e euro-americano. Bom, esses europeus, né, agricultores europeus, campesinos, eles estavam ali há muitos anos, tinham uma cultura de respeito com a terra, de convivência com a terra, de convivência até certo ponto com a natureza, da tentativa da manutenção da fertilidade ao longo dos anos, porque eles tinham uma visão a longo prazo de que seus filhos e os seus descendentes iam herdar depois essa terra. Então era um esforço que eles faziam, né, às vezes de produzir menos ou produzir outras culturas, para que esse solo tivesse fertilidade para os próximos que iriam se utilizar dele para produzir seus alimentos e seus produtos de comercialização. Tanto por isso se utilizavam ainda desses sistemas rotativos, por muito tempo ainda, até os anos 40, mais ou menos era uma coisa predominante o emprego desses sistemas rotativos ali nas regiões europeias. Depois a gente vai ter uma mudança de paradigma, mas agora a gente vai ver uma retomada desses sistemas rotativos e dessas técnicas mais antigas de agricultura europeia. Eles também se utilizavam muito da adubação orgânica, como eu apontei lá no Norfolk, que eles plantavam algumas culturas que não tinham interesse comercial e nem alimentar para eles, mas traziam características de fertilidade do solo favoráveis. Eles também conciliavam a utilização da pecuária, então normalmente essas propriedades elas tinham produção agrícola e animal, porque a produção animal ela vai consumir os resíduos dessa produção agrícola e ela vai gerar adubo orgânico na forma de esterco, né? Todos os animais aí praticamente vão gerar adubo orgânico na forma de esterco. Ainda as vacas vão ter o ponto positivo que ainda conseguem gerar uma quantidade de ureia através da urina, que pode ser captada em alguns tipos de agricultura, como na biodinâmica, eles utilizam a urina da vaca. E a gente vai ter então um sistema voltado também muito para uma produção familiar, no qual os maiores que vão realizar os maiores proprietários de terra que vão realizar esses sistemas, eles vão ter, no ponto de vista deles, um investimento muito grande na questão da mão de obra, no controle dessa mão de obra, que a gente vai ver que também vai ser um fator que vai favorecer a mudança de paradigma de produção. Esse modelo que eu coloquei para vocês de rotação de cultura, de pensamento a longo prazo, de mantenimento da fertilidade para os descendentes, da utilização da pecuária, da adubação orgânica, da rotação de culturas, da variedade de plantação, ela vai ser modificada quando esse modelo europeu ele é transicionado para o euro-americano. Vou explicar mais ou menos por cima o que é o modelo euro-americano agora e depois eu vou trazer quais foram os fatores que podem ter influenciado essa transição. Bom, esse modelo euro-americano ele vai ter uma visão de curto prazo, então esses agricultores eles vão olhar para a terra não como uma poupança de fertilidade que vai garantir a alimentação das próximas gerações. Essa terra vai ser vista como uma forma de produzir
meios de se ganhar dinheiro. Então, muitos vão ali para a agricultura e transformam a sua mentalidade de camponês para uma mentalidade de negócio, visando um enriquecimento rápido, a partir do momento que a agricultura ela vira uma agricultura especulativa, na qual não se produz o que se quer consumir, mas se produz o que se quer vender, né? A gente vai ter o emprego da monocultura, então cada vez mais essa variedade de produtos rotacionados vai sendo diminuída e vai sendo produzida a mesma coisa na mesma área de forma sucessiva. Depois vão ser retomados muito, mas muito tempo depois, alguns preceitos que eles foram abandonados antigamente para conseguir manter esse cultivo monocultural funcionando de uma forma que ele não consuma muitos insumos, porque ele vai consumir muitos insumos. A adubação química vai entrar em cena como uma forma de mantenimento da fertilidade do solo e para tentar também segurar um pouco a perda das características físicas e pedológicas ali. E vamos ter, como eu falei, simplificação dos sistemas. Vai sair de cena em algumas regiões, né? Agora a gente entra mais no tema da agricultura, mas algumas regiões a agricultura é abandonada pela pecuária e também nesses casos da modificação da agricultura, muitos vão abandonar a pecuária porque não vão se utilizar mais o subproduto da agropecuária, né, da pecuária, e vão acabar vendo isso como um gasto desnecessário de trabalho, sendo que eles têm enfoque em poucas culturas de produção. Vamos colocar agora as cartas na mesa, né, e ver quais foram os fatores que influenciaram. Olha como esses modelos são diferentes, né, praticamente em todos os aspectos deles. Agora vamos trazer um insight para vocês do que trocou um movimento, né, um paradigma de agricultura que tinha uma visão para um outro paradigma que acaba indo na contramão total do que o anterior. A gente vai ter como um desses fatores a colonização, que o europeu, na Europa, ele tem uma questão de reconhecimento e ele é atrelado àquela região na qual ele nasceu, como qualquer pessoa do mundo tem uma sensação de pertencimento ao seu país de origem, à sua nação. Quando eles saem da Europa, entra em jogo duas coisas. Primeiro, eles vão para uma terra que eles não têm nenhuma ligação e eles não têm nenhum apreço. Segundo, eles não saem de uma situação ruim na Europa ou de uma situação boa na Europa para chegar num lugar que está pior. Então, eles saem procurando um enriquecimento, uma qualidade de vida que eles não vão conseguir atingir se eles continuarem na Europa. Então, em tese, eles chegam fazendo um modelo de tentar conseguir produzir o máximo e obter a maior rentabilidade possível no menor período de tempo. Então isso vai modificar completamente o pensamento do que se tem como agricultura a partir do momento que isso vai ser passado como uma ideia ao longo das gerações, criando uma cultura de menor apreço pela terra e de uma sensação de não pertencimento àquela região. Então o europeu que sai da Europa, ele não deixa de se considerar europeu. Mas ele, ao mesmo tempo, ele não está mais na Europa. Então ele vai ter uma atuação que não vai ser a mesma que ele teria na Europa, mas ela vai ter uma atuação predatória, porque ele não se considera também dali da onde ele está inserido, né? Onde ele se inseriu. Vão ter então esses dois fatores, né? O enriquecimento e a falta de apreço pela terra de outra região. E os detentores de terra que estavam na Europa e já tinham muitas terras, eles não queriam ficar fazendo rotação, eles queriam obter mais rendimentos. Então, eles queriam melhorar essas questões para favorecer a monocultura, porque assim eles teriam que ter menos trabalhadores e teriam que plantar menos culturas que não vão ter uma rentabilidade que eles almejam. E depois a gente vai ter, depois da primeira Revolução Industrial e principalmente depois da Primeira e da Segunda Guerra, interesses em setores que não são da agricultura. Então a gente vai ter indústria química não só como uma camada que vai se aproveitar do mercado consumidor dos seus produtos, mas ela vai começar a favorecer esses consumidores a aderirem a essas práticas que utilizam esses produtos para conseguirem aumentar mais os seus lucros, os seus rendimentos. Agora a transição. Essa transição ela vai acontecer primeiramente nos Estados Unidos, né? Depois eu vou explicar por que forma ela vai se expandindo, mas ela vai surgir da dicotomia que se tinha de estações experimentais, que vão ser órgãos ligados ao governo, com o Departamento de Agricultura, que é uma autarquia do próprio governo, que ali por essa época da primeira metade do século XX, vão estar como uma forma de fazer pesquisa nesse âmbito rural, essas duas frentes, vamos dizer. Primeiro, as estações experimentais regionais, elas vão ser próximas dos centros produtivos, então elas vão ser
áreas experimentais que são próximas às lavouras dos agricultores e são próximos da onde esses agricultores habitam. E geralmente os funcionários delas vão ser de origem rural, vão ser filhos de agricultores que vão se especializar para realizar esse tipo de função. Nessas estações experimentais acontece o quê? Os agricultores levam as suas dúvidas, as suas aflições e as suas ideias, e esses pesquisadores, né, esses tipos de pesquisadores das estações experimentais realizavam os ensaios com supervisão e participação dos agricultores muitas vezes, compartilhavam os resultados e ao mesmo tempo, né, que essa agricultura de alto uso de insumos, de monocultivo, ela estava em cena, essas estações experimentais elas participaram também da disseminação dessa agricultura no ponto de que se era o que os agricultores estavam querendo, né, pelo que era colocado para eles, eles levariam isso às estações, as estações fariam os experimentos convencionais e trariam para eles esses resultados e eles aplicariam essas técnicas. Então, as estações experimentais, por mais que tivessem uma proximidade com os agricultores, como o pensamento dominante era da utilização desses fertilizantes químicos, da monocultura, essas próprias estações acabaram se prestando à disseminação disso. Simultaneamente que o Departamento de Agricultura, aí já com interesses muito bem delimitados, que eu vou apresentar posteriormente, o Departamento de Agricultura ele já se encontrava distante dessas áreas de produção, ele era em fazendas experimentais distantes dos agricultores, e ele tinha experimentos em ambientes mais controlados, então isso colocou a capacidade de jogar resultados que em tese teriam mais certeza, mas também teriam menos influência das intempéries da região, das produções, porque eram em outras regiões, da forma como era feita, porque era feita de uma forma em escala muito menor normalmente, e aí a gente vai ter, principalmente pelo Departamento de Agricultura, uma disseminação desse modelo pela demonstração de resultados favoráveis, que a gente vai ver depois que são favoráveis não só pela questão do emprego dessas técnicas, porque depois a gente vai ver que essas técnicas vão gerar ônus ao ambiente, vão degradar a área, só que existia uma fertilidade natural anterior a isso, então essa fertilidade natural acabou favorecendo os resultados desses experimentos e isso acabou sendo vendido como uma receita, a ponto de a gente ter técnicas sendo utilizadas que promoviam a compactação proposital das camadas superficiais do solo como uma forma de capilarizar a água para cima, hoje uma coisa refutada cientificamente, inimaginável, mas que na época, num primeiro momento, fez com que a fertilidade do solo fosse liberada de uma forma muito rápida e que a umidade, em tese, subisse por outras questões, que mais químicas do que físicas, como proposto, mas que muitos agricultores acabaram aderindo porque viram um resultado, dois resultados favoráveis de experimentos do Departamento de Agricultura e depois de 4, 5 anos já tiveram que reverter toda a sua situação produtiva e mudar todos os seus insumos e técnicas para tentar reverter um processo de erosão, por exemplo. Vamos colocar agora então esse modelo, né? Esse modelo ele vai contar o que, como eu trouxe anteriormente, monocultivo, utilização de fertilizantes químicos, utilização de técnicas de estruturação e desestruturação mecânica dos solos. A gente vai ter alguns processos de compactação que vão ser utilizados aí por essa época que eu mencionei no slide anterior. Vamos ter técnicas de irrigação sendo empregadas. Então essa agricultura ela está se especificando em algumas poucas plantas, né? Que vão ser vistas depois como os commodities agrícolas. Só que a gente já vai ter nesse primeiro momento as consequências, que também mencionei algumas anteriormente. Então a gente vai ter um solo que não sustenta a monocultura apenas com a fertilidade natural. Tem solos ali que eles começaram a fazer essa monocultura, essa fertilização química, que ficaram realmente com um aumento produtivo por 30, 40 anos. Só que quando você começa a esgotar essa matéria orgânica pela falta de renovação dela, quando você começa a usar uma cultura só por muito tempo e vai esgotando determinadas características e nutrientes que vão para aquela cultura, você vai destruindo a fertilidade do solo a ponto dela se tornar às vezes irreversível. A gente vai ter exemplos de solos pobres, por exemplo, em regiões da Inglaterra, que aplicavam rotação e tinham uma fertilidade favorável, que entraram com monocultura e com 4, 5 anos já não tinham produção significante. Enquanto a gente vai ter exemplos aí, vamos colocar, né, agora estamos tendo esse conflito Rússia-Ucrânia aí, regiões da Ucrânia ali que estão em disputa, elas têm um solo interessante que é o solo chernozêmico. Ele também chamado lá por ele lá de Chernozem. O Chernozem, ele tem uma característica que ele tem uma fertilidade natural fora do comum, fora da curva,
em comparação com praticamente muitos outros solos do mundo, poucos se comparam a ele, algumas regiões de terras roxas só se comparam com o Chernozem. Ele conseguiu sustentar a monocultura sem um emprego de fertilização química e com um emprego pequeno de fertilização orgânica por centenas de anos, né? Começou a ter uma degradação ali no século XX, com um emprego maior dessas técnicas que degradavam o solo, mas é um solo assim que é ímpar, né? E então ele conseguiu segurar essa produtividade de monocultivo sem adubação por muitos séculos. Então até hoje é uma região aí estratégica, né, na produção de alimentos ali na Europa. Então quis trazer esse link para vocês assim para a gente ver que essas questões do passado estão influindo muito agora, né, no presente que a gente vive. A gente vai ter um emprego cada vez maior de adubos químicos e conforme você vai perdendo essas características de fertilidade natural, vão sendo utilizados mais adubos para tentar reverter isso, né? E a gente vai ter alguns estudiosos que não vão olhar o solo como um sistema vivo ou como um sistema químico, físico, biológico ali, né? Vão começar a ver esse solo como um substrato. Então o solo ele só segura a planta e a gente joga todos os nutrientes nele e ele só serve como uma forma de agregar nutrientes nele, deixar eles imobilizados para liberar depois para a planta ou para manter a planta de pé mesmo. O que a gente vai ver depois, né? Porque nessa época algumas técnicas de microscopia ainda eram muito fracas, alguns métodos de análise não tinham sido desenvolvidos ainda, então a gente tinha uma batalha mais ferrenha de mas o solo é um substrato ou o solo é um sistema? Hoje em dia a gente sabe que o solo é um sistema, inclusive os sistemas convencionais já estão tentando fazer formas de se utilizar dessa fertilidade induzida através da microbiologia, através da reestruturação física em escala micro ali dentro das micropartículas do solo, como uma forma de conseguir tentar sustentar a monocultura por mais tempo. Vamos ter nessa época aí como consequência desestruturação física, muito pelo vento, porque eles começam a produzir só uma cultura, e vocês têm que pensar que é numa época que não tem essa consciência de sistema de plantio direto ainda para monocultivo em larga escala. Então o vento leva quantidades de camada superficial de solo tremendas, ao mesmo tempo que a água vai carregar isso, vai lixiviar isso, vai causar erosão. E o que eu falei anteriormente dos manejos, também manejos muito danosos, né, à qualidade do solo e que vão causar erosão ao longo do tempo. E também vamos ter a criação de uma cultura de lavoura limpa, no sentido de que o adubo químico ele não deixa o solo sujo, né, com cobertura, ele impede o aparecimento de algumas plantas daninhas, então um produto proveniente disso seria um produto de melhor qualidade. Quando na verdade a gente vê às vezes um produto que está no sistema de adubação orgânica ter um sabor melhor do que um produto que está num sistema de produção convencional, por exemplo. Vamos ter aí os altos e baixos da história dessa consolidação do modelo. Primeiro, como eu falei anteriormente, a Guerra de Secessão. A Guerra de Secessão ela vai ter a questão do desequilíbrio do mercado de algodão, né? O sul dos Estados Unidos que queria manter os escravos, né? Isso é um dos motivos da guerra. Ele tinha uma produção de algodão barata e abundante, e com essa guerra, com os embargos que foram feitos de um lado pelo outro, esse algodão cai muito preço, né? Eles tentam desestimular a produção do algodão para tentar atingir economicamente, né, o sul. O norte faz isso para tentar desestabilizar economicamente o sul, começa a comprar algodão de outras regiões, esse algodão fica abundante, o preço cai. E isso vai tender o que nessas regiões produtoras de algodão e nessas regiões que dependem da cultura do algodão? Vai ter uma tendência de novo a voltar a sistemas rotativos de diversificação para garantir segurança alimentar, para garantir renda, né? Porque como o algodão está muito barato, eles começam a recorrer a outras culturas. E aí depois a gente vai ter as guerras mundiais que vão reverter esse processo. Uma Europa sem algodão, os Estados Unidos que agora já está unificado ali depois da Guerra Civil, muitas décadas depois da Guerra Civil inclusive. Eles vão ter uma quantidade de algodão baixa no mercado europeu e uma oferta muito alta, mas não alta o suficiente do lado das Américas, o que vai fazer disparar o preço do algodão. E esses sistemas de reversão da monocultura que estavam rolando ali nessa época, eles vão começar a voltar para sistemas da monocultura do algodão em muitas regiões. E isso vai acontecer em algumas localidades com o tabaco, por exemplo, enfim, com diversas culturas. Hoje em dia, isso vai acabar acontecendo com a soja também, né, nos tempos atuais, com o milho, com o próprio algodão em algumas regiões. A gente vai ter também um fortalecimento
paulatino, né, diário dos complexos químicos farmacêuticos. Coloco aqui como químico farmacêutico porque a parte farmacêutica tem um interesse muito grande na pecuária também, né, para vender seus antibióticos, suas suplementações alimentares, etc. Então a gente vai ter um fortalecimento desses complexos agroindustriais, químico-farmacêuticos também. Eles vão injetar muito dinheiro para desenvolver produtos e para desenvolver tecnologias para o meio agrário como uma forma de atingir esse mercado. A gente vai ter um ponto de virada ali no começo do século XX também, que vai ser a expansão da influência dos Estados Unidos no mundo. Então, os Estados Unidos fazendo algumas intervenções, né, militares ali nos países ao entorno, como México, como, como em Cuba também, ali antes dos anos 50, na Guatemala, no Panamá. Eles vão expandir esse modelo deles de uma forma presente, né, por essas intervenções militares, ao mesmo tempo que por influência econômica em outras regiões do mundo, eles vão também levar esse modelo. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, eles vão entrar pesado na Europa destruída com um modelo como uma forma, né, com a justificativa de produção de alimentos para uma Europa arrasada com pouca mão de obra e com pouca infraestrutura. E a gente vai ter uma coisa que vai dar um impulso na monocultura também, que depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo meio que ele se vê dividido em duas linhas ideológicas principais, né, do capitalismo e do socialismo, condensados ali nos Estados Unidos e na União Soviética. Só que na área da agricultura, a União Soviética ela não tinha divergências com os Estados Unidos, então eles também produziam em sistemas monoculturais, né? A organização de quem administrava, de como administrava, era diferente, mas ainda eram grandes fazendas monoculturais que se utilizavam de insumos externos. Então, eles tinham também, com outras diretrizes de liderança, mas eles também tinham indústrias do ramo químico que produziam os insumos para colocar nas lavouras. A mecanização também foi da mesma forma. E eles expandiram também para as áreas de influência deles. Inclusive, Cuba, na época da União Soviética, ela produzia cana em sistema de monocultura. Depois ela teve que reformular todo o sistema produtivo dela para conseguir segurar os embargos. Aí tem outras zonas de influência também que não da União Soviética, da China da época também, que também se utilizavam de modelos assim. Então, por mais que a gente tivesse duas visões diferentes ideológicas do mundo, na agricultura elas tinham concordância. Então, isso também fortaleceu a expansão desse modelo de monocultivo. Vamos ter especialização da agricultura como um resultado desse monocultivo. Então, com o passar do tempo, as regiões vão se especializando em determinado tipo de cultura. E geralmente é um tipo de cultura mesmo. A gente vai ver isso na formação dos belts nos Estados Unidos, né? Que o Cotton Belt eles vão produzir majoritariamente algodão. Lá no sul, no Corn Belt, mas na região central, eles vão produzir muito milho ali. Então, eles vão ter majoritariamente uma produção de milho. Você vai ter o Dairy Belt também, que daí vai ser para a área da pecuária, que vai ser um círculo de produção leiteira. Então, esses grandes empreendimentos que vão se formando a partir disso vão se especializando, né? E vão criando regiões de aptidão. Primeiro, como a especialização ela aparece na cena, dá a entender que a região vamos lá, no Corn Belt dos Estados Unidos, ela produz milho porque os agricultores têm um melhor conhecimento técnico de como produzir o milho, o solo tem condições favoráveis para a produção do milho, a região tem um microclima favorável para a produção desse milho, então é por isso que o milho sobressai. Mas a gente vai ver que tem regiões que não têm aptidão técnica dos agricultores, não tem aptidão pedológica de solo, não tem aptidão de clima, que vão se especializar em culturas estrangeiras. A gente vai ter isso aqui no Brasil, em algumas regiões, a gente vai ter isso praticamente no mundo todo. Eles pegam uma cultura de um lugar que não tem adaptação ali e criam as condições através da química, da genética, para que essa cultura seja produzida. Então, a questão da especialização ela não está mais atrelada à técnica e à regionalidade. E ela vai gerar uma simplificação muito grande, porque você não vai produzir uma variedade de produtos diferentes para o mercado interno. Você normalmente vai produzir o que dá mais dinheiro. Normalmente o que vai dar mais dinheiro é a exportação de commodities para algumas regiões do mundo. Então vão ser focalizadas essas cash crops. Vai ser impossível você ver abobrinha belt lá nos Estados Unidos, porque não é um produto de amplo consumo, não é um produto que é almejado pela indústria. Então, as culturas que são almejadas pelo mercado, elas vão sobressair nessa época.
Como eu falei, os belts, né? A gente vai ter o Cotton Belt aí, que vai compreender a parte mais quente e úmida dos Estados Unidos, que é a região sul, e também uma parte um pouco mais árida ali pro lado do Texas. E a gente vai ter na parte um pouco mais central ali dos Estados Unidos, nesses estados que estão apontados aí, né? Kansas, Nebraska, Dakota do Sul, uma produção muito grande de milho. Vamos ter então, vamos colocar agora, né? Já trouxe esse insight para vocês do que foram os motivos para a mudança, de como foi essa mudança, um pouco do que ela gerou. Agora vamos colocar em palavras mais sintéticas, né? A ausência da consciência conservacionista, muito pela colonização, vai facilitar a difusão de uma agricultura comercial extremamente especulativa por conta desses que já detêm terra e por conta dessas indústrias que começam a ter mais influência na agricultura, para a qual levar em conta restrições ecológicas representava custos insuportáveis. Então também entra uma outra questão, que é a questão da degradação e como os governos eles lidam com isso. Os governos eles vão trazer linhas de crédito para você conseguir equipamentos para tentar reverter esses processos de degradação ambiental. Ele vai dar arrojos financeiros e vai liberar áreas que em tese não seriam boas para a agricultura, né, porque tem florestas, porque tem preservação, como uma forma de aumentar essas terras agricultáveis. Então os governos eles também vão contribuir um pouco para essa expansão do modelo. E também muito por grande influência, né? Os grandes detentores de terra e os industriais, como eles produzem muito e produzem produtos de amplo consumo que geram muito dinheiro, eles acabam tendo uma influência política de barganha em cima desses governos, né? Eles começam a fazer valer mais os seus interesses. Isso vai também alterar como esses agricultores que não estão ditando como a agricultura vai ser, como eles vão produzir. Então, por exemplo, o agricultor ele já não produz porque ele tem aptidão e afinidade com uma cultura, porque ele vai se alimentar dela. Ele vai ficar olhando ali qual cultura vai ser mais rentável para ele quando ele for colher, e ele para de plantar o que ele plantava antes e ele escolhe uma cultura que vai dar mais dinheiro. Então isso vai modificar toda uma cultura de produção, vai modificar toda uma alimentação de diversas populações e vai ter outras consequências também ao longo dos anos. Bom, questão da degradação dos solos, né? Trouxe uma frase do Romero, que é uma das literaturas que a gente vai trazer para essa frente. Então, pode-se dizer que enquanto as práticas agrícolas camponesas tradicionais da Europa efetivamente melhoraram as propriedades originais naturais do solo, nos Estados Unidos os investimentos consistiam basicamente na substituição dessas propriedades originais naturais do solo, que são perdidas com a erosão e com o uso de técnicas de exploração muito agressivas, pelos fertilizantes químicos como forma de mantenimento da fertilidade. Então, no primeiro momento, como eu já disse anteriormente, a gente vai ter muita terra, menos gente, muita terra. Então, a gente vai ter abundância de solo. Então, você degrada uma área, você vai para outra área, degrada aquela área e vai para outra área. Então, isso facilitou também a adesão do modelo de uma forma agressiva. E a gente vai ter a fertilidade natural que eu mencionei naquela hora do Chernozen, que tem lugares que são naturalmente férteis. Então, isso vai favorecer que se você entrar com uma adubação complementar, qual que seja, orgânica ou sintética, ele vai ter uma resposta. E essa fertilidade natural, ela vai acabar enganando um pouco a percepção de que o modelo ele não é prejudicial, quando os resultados vão vir ali depois de décadas, né, os resultados negativos. Após anos de emprego da monocultura, os solos não vão sustentar muitas vezes a produção agrícola, vão erodir, vão perder propriedades físico-químicas, não vão conseguir ter a mesma produção e isso vai acarretar, como a gente bem sabe, escassez, falta de alimento, muitas vezes aumento de preço e aí isso vai influir no todo da sociedade, né? Porque a agricultura, a alimentação é uma das bases fundamentais da sociedade. Consequências a longo tempo disso vão ser certas culturas rentáveis, só são rentáveis em áreas muito grandes, porque o preço unitário delas é baixo. Então, quem tem muita terra, mesmo que plante uma cultura barata, por exemplo, você não vai conseguir comparar um quilo de pitaia com um bushel de milho, por exemplo. Talvez agora com a degradação econômica no Brasil e no cenário internacional, sim, mas normalmente você não vai conseguir comparar o preço de uma hortaliça, do quilo de uma hortaliça, com o preço do quilo de um grão. Do grão é infinitamente menor. Mas como esses grandes proprietários de terra, eles têm muita terra e eles vão almejar produzir esses produtos mais baratos, mesmo assim eles conseguem um lucro muito grande. Eles têm muita unidade de área, então eles conseguem produzir um produto barato com uma margem pequena de lucro e ganhar bastante.
Isso vai favorecer o quê? Com que eles ganhem uma quantidade grande de dinheiro, com que eles comecem a ter uma influência maior e eles vão começar, com essa quantidade de grande dinheiro, eles vão começar a comprar as terras dos seus vizinhos menores. Esses vizinhos vão se tornar assalariados, vão trabalhar, não vão ter, obviamente, as mesmas condições, porque você trabalhando por um salário, se você não está trabalhando, você não está ganhando dinheiro para você comer, para você acessar as coisas que você precisa para sobreviver. Se você tem um pedacinho de terra que seja, você pode fazer o esforço de tentar produzir algum alimento para você. Então, eles não tendo terra e sendo assalariados, eles acabam perdendo uma estabilidade que eles tinham e isso vai acabar gerando ao longo do tempo tensão social entre essas pessoas que não têm terra e muitas vezes recebem salários que não são suficientes para tentar reaver essas terras que perderam ou que seus antepassados perderam para esses grandes compradores e algumas vezes até grileiros de terra. Vamos ter que cada cultura se adapta melhor a determinada região, como eu falei, anteriormente, beleza, só que a gente vê que isso não acontece só pela aptidão da região, mas como consequência disso, já que eu já mencionei anteriormente, né, não vou ser repetitivo nesse sentido, a gente vai ter uma tecnificação do processo. Então, se uma região ela se especializa em uma coisa, essa indústria que vai produzir insumos e vai produzir equipamentos e tecnologias para ser utilizado nessa cultura vai sobressair também. E isso vai aumentar o custo. Mas o grande que já ganha muito dinheiro, ele não se preocupa com esse custo. Normalmente essas tecnologias são para ele. Enquanto que o vizinho dele, que tem uma escala menor e produz mais variedade, não vai conseguir acompanhar tecnologicamente, porque normalmente ele vai produzir diversas culturas, então ele vai ter, em tese, uma dificuldade maior de ter equipamentos específicos para essas culturas, conseguir acessar produtos específicos para essas culturas. Então isso vai mudar muitas questões. A gente vai ter também um aumento de rendimento com essa tecnificação nesses locais que têm a possibilidade de acessar essas tecnologias e ao mesmo tempo a gente vai ter uma utilização dessas tecnologias não só para melhorar essas culturas de aptidão, mas para propiciar o plantio de culturas desejadas em lugares que não têm aptidão, como eu citei anteriormente. Isso vai gerar não só a maior degradação ambiental e da biodiversidade, pelo fato de levar culturas que são exóticas para serem produzidas em larga escala em outras áreas e diminuir a diversidade, mas vai ter o aumento dos custos para os outros que não conseguem acompanhar esses preços de produtos e de máquinas, por exemplo. A diferenciação regional das estruturas de produção ela também vai ocorrer por meio da qualificação pessoal dos agricultores. Aí a gente vai entrar numa questão que é a técnica e a questão política. Quem tem mais terra tem mais influência e quem tem mais terra gera mais dinheiro, gera mais imposto, então vai ter uma atenção maior, mais especial do governo. Então vai acabar ditando como vão ser as políticas e essas políticas, sendo voltadas para eles, não vão ser compatíveis com os outros que fazem de forma diferente. Só que num ponto, esses outros que fazem de forma diferente vão ter que se adequar a isso para conseguir ter acesso aos insumos, para conseguir ter acesso à assistência. Então, o que dita a agricultura, ele vai modificar a agricultura de quem não está dentro daquele parâmetro que ele coloca. A gente vai ter uma questão que vai fortalecer essa visão da monocultura, né, em detrimento das outras, que são pontos negativos. A gente vai ter uma coisa que é a racionalização da produção. Se você for pensar de uma forma racionalizada, uma área grande, que produz uma coisa só, que é um produto básico, provavelmente, às vezes o trigo, por exemplo, é um alimento, o milho é um alimento. Então, você está produzindo ali em grande escala, você vai ter uma cultura só, então você vai ter uma quantidade menor de mão de obra por área e uma produção em tese maior por unidade. Então isso era olhado no começo com bons olhos, só que não colocava na conta a questão da tensão social, a questão da degradação do solo, a questão da não possibilidade de perpetuação da agricultura muitas vezes, que acaba sendo muito mais cara, né? E aí entra uma questão do governo também, é que o governo subsidia determinadas formas de se fazer agricultura e não subsidia as outras. Então, por isso que alguns produtos acabam chegando mais caros na mesa do consumidor e outros chegam barato, porque tem uma parcela do imposto que a gente paga que é utilizada para mitigar o custo de produtos que são ditos como básicos. Então, a gente vai ter influência direta disso nos preços e na forma como as pessoas se alimentam e em outros aspectos da vida, né? Então vamos ter aqui uma máxima que é colocada numa das literaturas que a gente traz ali, que para a elite agrícola a especialização dá maior poder de barganha, porque ela vai produzir em massa uma quantidade de um produto de necessidade geral e vai conseguir acessar
o governo com mais facilidade, fazer exigências para o governo com mais facilidade, vai conseguir negociar melhor os seus preços. Isso no âmbito da legalidade, né, de conseguir influenciar, falar, olha, eu produzo muito, eu queria que vocês me ajudassem aqui porque todo mundo depende do meu produto, certo? E também na questão da ilegalidade, como eles geram muitos lucros, eles conseguem molhar a mão de muitas pessoas, muitas vezes. Então isso vai trazer uma modificação das questões governamentais para tentar adequar a agricultura ao interesse deles. E para o pequeno produtor, a especialização vai ser via de regra submissão a interesse de compradores e vendedores industriais. Então o pequeno ele não tem poder de barganha, então ele vai estar alheio aos interesses que não são os dele, e se ele não acompanhar isso, ele vai quebrar ou ele vai ser suprimido da sua possibilidade de manifestar contra isso e vai acabar perdendo seus direitos, vai acabar perdendo sua terra, vai ter que vender ela, vai ficar pobre e vai virar um assalariado, provavelmente. E agora o que a gente traz para essa aula, que seria uma coisa para fazer vocês refletirem mesmo, é que essa especialização parcial das diversas regiões segundo as suas afinidades, ela não é uma coisa em tese ruim. Ela é ruim quando você especializa numa coisa só. Você pode ter uma região integrada ali que vai produzir vários outros produtos, como se fazia no passado com sistemas rotativos, mas nem que não seja nesse sistema rotativo. Você consegue ter uma variedade maior, por exemplo, plantando algumas culturas ao redor de uma lavoura de milho, ou você plantando, por exemplo, nos primeiros anos com cafezal tem informação, um abacate nas entrelinhas para sombrear ele no futuro, ou plantar um milho, um feijão nele enquanto ele não tem uma altura para encobrir essas culturas que precisam de sol. Então, a gente tem que ver por um ponto de vista que alguns produtos que estão sendo exigidos pelo mercado, eles não vão parar de ser consumidos e eles vão continuar sendo exigidos. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que manter uma biodiversidade para a gente conseguir manter características de fertilidade do solo, para a gente manter o clima favorável também, porque a gente acaba modificando o clima ao longo dos séculos, fazendo práticas de simplificação dos sistemas agrícolas. Então, a gente vai ter que achar um ponto de conexão no qual a gente consegue produzir o que o mercado pede, ao mesmo tempo que a biodiversidade é respeitada na forma que a gente vai ter uma alimentação de melhor qualidade, de maior variedade, a gente vai preservar as características do solo para poder perpetuar a mesma agricultura, a gente não vai influir tanto no clima, assim, a gente tem que achar um ponto-chave, né, para o nosso futuro, senão a gente não vai ter futuro. E isso está ficando, cada ano que passa, está ficando mais evidente, né, com a modificação dos períodos de chuva, dos períodos de seca, regiões que não tinham seca agora estão com uma seca brutal, regiões que não tinham chuva estão alagando, então a gente está tendo uma mudança climática muito forte. E a gente vai ter que aprender a lidar com isso para tentar reverter de uma forma menos invasiva possível. Bom, galera, chegando aí na reta final dessa apresentação, vamos apresentar aí agora umas conclusões para vocês. A conclusão inicial é de que o modelo euro-americano de modernização é o sistema que tornou viável a difusão em larga escala da monocultura após a Revolução Industrial. Por todos aqueles N fatores que eu mencionei, esse sistema ele vai se utilizar de fertilizantes químicos de forma intensiva e de processos mecânicos de reestruturação e condicionamento do solo, além de empregar o uso de controles químicos para as pragas, né? Então vamos ter aí uma modificação total do que era o sistema europeu para o que se tornou o sistema euro-americano. Vamos ter como conclusão também que a Revolução Industrial ela vai eliminar as restrições técnicas, então os produtos vão estar ali sendo colocados no mercado, eles vão ter acesso amplo, eles vão ser incentivados muito pelas assistências técnicas, como eu trouxe a questão dos departamentos ali, e vão ser bem vistos por alguns cientistas naquele momento inicial, então vão ser produtos muito disseminados, que são propiciados pela Revolução Industrial. A expansão da agricultura americana ela vai contribuir decisivamente para a eliminação de uma coisa que é vista por alguns como um obstáculo, que seria essa tradição camponesa europeia, que na verdade a gente vê que para a monocultura agora a gente está tendo que retomar algumas técnicas que vão vindo desse campesinato, não só europeu, mas de outras regiões do mundo, para conseguir viabilizar esse tipo de agricultura ao longo do tempo. Do ponto de vista do agricultor, as vantagens econômicas da monocultura vão beneficiar fundamentalmente os grupos melhores situados. A gente vê isso muito quando entra em contato com agricultores familiares. Eles têm essa concepção de que, como eles são diversificados, eles têm uma estabilidade maior, eles têm uma garantia maior da sua alimentação e etc. E que quem dita como é feita a agricultura são esses grandes. Então, muitos deles que acabam abandonando essa visão da terra como um meio de vida, acabam caindo na dinâmica desses negócios que vão ser ditados pelos maiores. Vamos ter especialização, regionalização e concentração das atividades mais rentáveis,
direcionadas por essa elite não só agrícola agora, mas uma elite econômica que vai demandar esses produtos e uma elite industrial. E todos esses processos eles vão favorecer a consolidação da indústria de produtos fertilizantes químicos, que vai estar muito presente na agricultura hoje em dia. E também vai ter essa questão forte da cooptação dos centros de pesquisa. Então a gente vai ter contracorrentes dentro dos estudos da agricultura que ainda vão pregar que práticas como o uso do fogo não fazem agressão ao solo. A gente vai ter diversas correntes negacionistas até certo ponto dentro da ciência que vão estar sob influência do interesse dessas empresas, principalmente agora não dos grandes proprietários, mas essas indústrias químicas. Então a pesquisa ela vai ser direcionada aí, né? Principalmente no sentido de que dos agrotóxicos, né? A gente tem muitos agrotóxicos que são comprovadamente prejudiciais à saúde, mas tem empresas que todo ano publicam estudos que vão na contramão da maioria, trazendo resultados de que não tem nenhum perigo, e aí fazem de forma cartesiana para atingir resultados que eles esperam, e se isso der errado eles não podem publicar, também os pesquisadores ficam atados a não publicar. Então a gente vai ter toda uma cooptação da ciência para tentar respaldar esses. Dito tudo isso, né, vamos trazer alguns questionamentos, umas questões geradoras para a gente discutir nas próximas aulas, que seriam: a especialização é interessante para a agricultura familiar? Por quais motivos não é, na sua opinião, né, favorável à agricultura familiar? Os grandes produtores, eles podem fazer rotações de cultura? O sistema utilizado atualmente ele é engessado? O que vocês pensam sobre isso? Vocês pensam que esse sistema é bom, que é ruim? Gostaríamos de saber a opinião de vocês. Trazer também mais outros dois questionamentos, né? Em sua opinião, qual o impacto de longo prazo que o monocultivo pode proporcionar? Aí nas esferas mais variadas que vocês conseguirem pensar aí. E quais práticas são alternativas ao modelo de agricultura atual dominante? Será que é um resgate ou será que a gente tem coisas novas aí que vão nessa direção? Agora, finalizando a nossa aula, aqui eu trago para vocês as referências que foram utilizadas para a elaboração do material. Elas vão estar disponíveis para vocês depois, a gente vai disponibilizar. No caso, como essa aula vai ser ministrada por mim e pela professora Andréia, eu e a professora Andréia vamos estar disponibilizando para vocês, né, essas literaturas. E gostaria de agradecer aí para vocês que conseguiram ver a apresentação até o final. Se tiverem alguma dúvida também a gente vai sanar todas elas nas aulas. Se tiverem algum questionamento, qualquer coisa vocês podem levar para a sala de aula que a gente vai discutir isso. E gostaria de agradecer também a atenção e, bom, que eu vou estar participando aí com vocês muito tempo, então provavelmente vocês vão acabar me vendo com uma certa frequência. Então, que essa seja uma jornada aí que a gente vai trilhar junto durante o semestre. E se vocês tiverem qualquer crítica para fazer também, não se atenham, façam essas críticas. É importante a gente criticar, a gente critica muito pouco as coisas às vezes. Então, gostaria de deixar aí para vocês o meu abraço e a gente se vê presencialmente aí na próxima semana.